Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Viver no Mundo na Rádio Cristo Web Consolador. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Ana Lua. Boa noite aos nossos amigos que estão aí hoje. Boa noite àqueles que estarão assistindo depois pela rede social, pelo YouTube. E vamos mais a um programa nosso das terças-feiras. Vocês podem observar, a nossa querida Luzia hoje não está conosco por um motivo bom, nobre, é uma festa de família inadiável, e eu e a Ana Lu vamos aqui tentar cobrir essa falta incobrível, né, da Luzia. É verdade, é isso mesmo. Ok. Então, vamos iniciar, né? Isso. Ana Lu, você faz para a gente a prece de abertura? Faço sim. Eu convido a todos os irmãos a fecharem os seus olhos e vamos nos unir à espiritualidade maior que aqui já está para nos envolver nas melhores vibrações. Que possamos por mais uma noite trazer a calma para os nossos corações e aprender mais um pouquinho sobre esta doutrina que nos auxilia no dia a dia, sobre esta doutrina que nos traz coragem, ânimo e nos mostra que o caminho do conhecimento espiritual é libertador. Que Jesus abençoe a nossa noite e a de todos os que estão conosco no programa da noite. Graças a Deus. Seu microfone está fechado, Zé Mauro. Eu fechei para a oração, esqueci de ligar. Voltou. Graças a Deus é o Mestre de Jesus. Então, vamos iniciar hoje com esse tema maravilhoso, a vaidade e a evolução, né? E eu gostaria de começar esclarecendo um pouco sobre a vaidade, porque esse termo sofre também um pouco de injustiça, né? A gente costuma fazer confusão entre a arrogância, a vaidade e a autoestima. Vamos ver se a gente consegue clarear um pouco isso para poder seguir com mais pé no chão. Começando pela autoestima, né? Normalmente, nós associamos a autoestima com a nossa aparência, né? Cuidar do cabelo, da maquiagem, da pele, das roupas, mas também associamos isso tudo à vaidade. Mas se essas palavras têm significados diferentes, naturalmente não podem associar-se às mesmas situações, certo? Então vamos tentar esclarecer o que é autoestima. Autoestima é gostar de si mesmo, o próprio nome está dizendo, né?
é se autoestimar, cuidar de si mesmo. Autoestima é o quanto eu cuido da minha aparência, dos meus cuidados pessoais, da minha saúde. Isso pode ser considerado vaidade, depende. Eu posso ter uma pessoa com uma ótima aparência e péssima autoestima, né? Então, a aparência, ela é um reflexo da autoestima, mas ela pode ser só vaidade. E essa pessoa não tem autoestima nenhuma, não se cuida. É uma pessoa que não cuida da sua saúde, ela fica doente, ela não vai ao médico, ela não vai ao dentista, não cuida do seu interior, né? Ela não se gosta, mas se apresenta vaidosamente, bonita, parece muito bem tratada, né? Em geral, quem tem autoestima tem uma boa aparência, né? Eu falei, você se cuida da tua saúde, mas como consequência da autoestima, no caso, e não da vaidade, como falamos aqui. Com relação à arrogância, nós perguntamos até que ponto é vaidade, a partir de que ponto se torna arrogância? Como diferenciar as duas coisas, né? Como é que eu diferencio onde eu estou querendo aparecer, chamar a atenção, que é a vaidade, e onde eu estou me achando melhor do que os outros? Aí é a arrogância. Há uma diferença chave entre arrogância e vaidade, né? Se eu acho que os outros não podem ser melhores que eu, isso é arrogância. Se eu acredito que as pessoas, em diversas situações, são inferiores a mim, intelectual, moralmente, em qualquer outra área, isso é arrogância. Por exemplo, o indivíduo vai na casa espírita, faz uma palestra. Depois, alguém da plateia chega até ele e diz, olha, tem um livro muito bom que eu queria te recomendar, ele fala muito sobre esse assunto, se você não conhece o livro. E ele simplesmente se fecha e pensa com ele mesmo, quem é esse cara para me ensinar alguma coisa? Isso é arrogância, né? Acreditar que eu sou melhor do que os outros. E às vezes aquilo ali é um excelente conselho, vai contribuir muito. Agora, se esse mesmo palestrante faz a palestra, ele é arrogante, as pessoas saem satisfeitas, elogiam, gostamos muito, parabéns, muito obrigado. E ele cai com ele e pensa, claro que gostaram, minha palestra é excelente. Também é a característica do arrogante, em dois casos diferentes, né? A vaidade é quando eu acredito até que o outro pode ser melhor do que eu, mas eu necessito que ele me note. Eu preciso que ele perceba a minha existência, né? Isso é vaidade. Então, vamos tentar clarear aqui, definindo essas diferenças. A arrogância é quando eu me considero melhor ou acima dos outros. A vaidade é quando eu preciso chamar a atenção, preciso do olhar do outro, mesmo que eu até considere que ele está acima de mim, que é melhor do que eu. É a vaidade que vamos tratar mais hoje. E a autoestima é quanto eu cuido de mim, por mim mesmo. É diferente eu cuidar por mim mesmo e eu cuidar, por exemplo, aquele marido que tem um vício do cigarro, está estragando os dentes, fazendo mal à saúde, a esposa insiste com ele, ele diz, tá bom, eu vou parar para atender o seu pedido, vou parar por sua causa. Ele não tem autoestima. Se a esposa não fizesse esse esforço, ele ia continuar prejudicando a saúde, continuar no vício. Então, isso é falta de autoestima, né? O indivíduo com autoestima é aquele que não precisa ser forçado, né, a tomar uma ação, ele cuida de si mesmo. E estimar já está dizendo, é cuidar. Nós chamamos animais de estimação por quê? Quando adotamos um animalzinho, nós temos que estimar, temos que cuidar dele, gostar dele, né? Bom, voltando então ao nosso tema vaidade. Pesquisando no dicionário da língua portuguesa, esse substantivo feminino, vaidade, é carregado de sinônimos negativos. Vamos ver alguns que eu peguei aqui do dicionário. Qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Outra definição de vaidade.
Valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas e intelectuais, fundamentadas no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. E outra, avaliação muito lisonjeira que alguém tem de si mesmo, imodéstia, presunção. Vê que não temos nada de bonito aí na vaidade, né? Entretanto, assim como praticamente tudo na vida, até mesmo a vaidade, quando exercida com sensatez, com moderação, ela tem seu lado positivo, sim. Nós precisamos ter a vaidade na medida certa, né? Porque ela vai aumentar a nossa autoestima, vai nos tornar mais confiantes nós mesmos, né? A gente se arruma, ajeita o cabelo. As mulheres, então, né? Que é cabelo, maquiagem, não sei o quê, bababá. Mas o homem também tem os seus pontos de vaidade, né? E aumenta a nossa capacidade de superação, né? Sabendo usar. Porém, a linha divisória entre o cuidado do corpo físico, que tem o objetivo de manter a saúde em dia, a autoestima em alta, e a dedicação exagerada a essa prática da vaidade, acaba sendo uma obsessão. Essa diferença é bastante sutil entre a vaidade que traz coisas boas para nós e esse exagero na vaidade. E pode não ser notada essa diferença tão facilmente por quem enfrenta esse problema, exigindo muitas vezes que a pessoa precise de uma terapia, de um tratamento psicológico para vencer isso aí, né? Ou pelo menos atenuar. Do ponto de vista social e afetivo, a vaidade exagerada interfere nas relações humanas, porque é praticamente impossível encontrar humildade numa pessoa vaidosa. E a humildade, a falta de humildade, causa o que em nós? Exacerba o egoísmo e o orgulho, né? E impede a prática do amor, né, ao próximo, a caridade. Anulam a possibilidade de empatia, que vimos aqui no programa passado, né? Falamos da empatia. Então, muito egoísmo e orgulho exacerbados pela vaidade, nós não temos empatia, não vamos amar o próximo nunca, né? Muito bem. A compulsão pela beleza física e pela manutenção do corpo dentro dos padrões considerados como esteticamente perfeitos é uma prática muito antiga. Vem já com a história da humanidade há tempos atrás, e temos muitos casos de homens e mulheres cuja vaidade exacerbada protagonizou dramas de todos os tipos. Se olharmos na história aí, no nosso passado da humanidade, em diversas épocas da nossa história, tivemos consequências bastante funestas, envolvendo até mesmo nações inteiras, por causa de um rei, de uma rainha, ou de um chefe, o que for, devido à vaidade pessoal. Do ponto de vista espiritual, a vaidade, tanto física quanto a comportamental, é tida como uma das fraquezas morais que mais atrasam a humildade na ascensão do espírito. Esse tema ocupa um papel de destaque em diversos pontos da codificação kardeciana, e mais à frente nós vamos ver alguns deles. Ok, Ana Lu? Ok. Sempre bom, né? A gente falar sobre esses vícios, essas imperfeições que todos nós, espíritos imperfeitos, carregamos. E não é de agora, né? Isso não brotou na gente na atual encarnação. Nós já trazemos essas imperfeições, esses vícios, lá de outras encarnações. E de uma encarnação para outra, nós vamos o quê? Aparando as arestas, nós vamos tentando melhorar, nós vamos tentando ir excluindo esses defeitinhos para que a gente possa se depurar. E, consequentemente, chegarmos a um grau evolutivo desejado, né? Sermos espíritos puros. Mas espírito puro não tem vaidade. Espírito puro tem a consciência
e já se depurou o suficiente para saber que a vaidade é uma inimiga da evolução espiritual. Ela nos cega, ela faz com que, como disse muito bem o Zé Mauro, com que a gente se torne egoísta e a gente não se doe para o outro, porque a gente acaba se centrando muito na gente. Quantas vezes irmãos dominados pela vaidade não se perdem nos ambientes, né? Não deixam de tratar o outro de uma forma fraternal, ambiente familiar, o ambiente do trabalho, e vão afastando as pessoas, né? As pessoas falam, não, é muito difícil ter que lidar com fulano, ele é muito vaidoso, a gente vai falar com ele, parece uma estrela, tudo está centrado nele, parece que o mundo gira em torno dele. E é isso, né? A pessoa que tem a vaidade exacerbada, ela quer ser tratada como um rei, como uma rainha. E Jesus, aí a gente traz agora aqui o nosso modelo. Jesus tinha tudo para ser tratado como um rei e ele era humilde e ele não tinha vaidade. E aí quando a gente lembra da caminhada de Jesus, ao trazer os ensinamentos, ao estar diante de espíritos tão imperfeitos, mas ainda assim, a gente não vê em nenhum momento Jesus sendo vaidoso nas suas pregações. Ele era sereno, ele era humilde. Humildade. E aí, agora nesse ponto do nosso estudo, eu gostaria de trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. E tem 3 que nós vamos falar. O item 3 que fala, quem se elevar será rebaixado. E aí a gente pode sim trazer o tema da noite para essa passagem do Evangelho. Porque na vaidade, quando somos muito vaidosos, nós acabamos nos elevando além da conta, excedemos. E o capítulo que está trazendo esse quem se elevar será rebaixado, bem-aventurados pobres de espíritos são os humildes. E vaidade está exatamente do lado oposto à humildade. Porque a pessoa que é vaidosa, ela não é humilde. Porque ela se acha o melhor, ela acha que o início e o fim estão contidos nela. Eu resolvo tudo, eu faço tudo, mas vem a vida e mostra, não é bem assim não, hein? Então vamos ler aqui rapidamente. Quem se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, a colocou no meio deles e lhes disse, eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem, pois, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. É uma preciosa lição que nós deveríamos lembrar todos os dias. Que nós deveríamos lembrar que deveríamos deixar a criança que existe em nós falar mais alto. A criança que habita em nós, porque ela habita. Nós é que trazemos, acabamos botando um véu nessa criança, na pureza dessa criança que está em nós, através da vaidade, através do orgulho, através do egoísmo. E aí a gente vai esquecendo da nossa essência. E fala mais alto uma voz que nós não deveríamos deixar que ela se expandisse durante a nossa caminhada. Quando nós estávamos lendo aqui, preparando esse estudo,
eu lembrei muito da passagem do André Luiz, quando ele começa os seus trabalhos, né, no nosso lar, e olha, você vai ter que então trabalhar para você poder ir tendo direito a algumas conquistas aqui no plano espiritual. Aí ele fala, eu sou médico? Ah, é médico. É, e aí ele está lá no ambiente hospitalar e ele acha que ele vai poder usar a medicina terrestre no plano espiritual. Tem a vaidade ali, né? A vaidade de ter sido médico aqui no plano terrestre e achar que pode usar o conhecimento lá no plano espiritual. Acaba que ele, né, não exerce a medicina, porque ele vai constatando que a medicina de lá é completamente diferente daqui. Então, fica uma lição para ele. Eu tenho muito a aprender. E aí ele vai começando a ver que, assim, o conhecimento que ele tem daqui não vai servir para muita coisa lá no plano espiritual. Até porque ele era um médico vaidoso, ele era um médico que não exerceu a medicina esperada, né, pela espiritualidade. Ele teve os seus tropeços na medicina, quando exercia a medicina aqui. Então, a gente precisa, sim, buscar ver o que temos de vaidade ainda. Por que nós deixamos a vaidade falar mais alto? Por que não somos humildes e reconhecemos que não somos os melhores? Sempre vai ter alguém melhor do que a gente, vai ter o outro que sabe mais do que a gente. E vivemos num planeta, né, onde a vaidade ela é muito incentivada. Ela é incentivada desde que nós somos crianças. As meninas precisam estar sempre com os cabelos impecáveis, maquiadas. Os meninos precisam ser inteligentes e ter um super emprego e ser o melhor do emprego e da empresa. É a vaidade do ser humano. Mas aí eu trago para vocês, para nós refletirmos na noite de hoje. Será que nós temos não é nem vaidade espiritual, né? Porque não existe a vaidade espiritual. Mas será que todo esse esforço que a gente faz para tentar manter o cabelo bem arrumado, o corpo, né, magro, a roupa que a gente tanto gosta, por que a gente também não usa esse esforço para adquirir os atributos espirituais, para adquirir o conhecimento espiritual? Por que a gente não se propõe a iniciar, por exemplo, 2023, já vamos fazer o planejamento para o ano que vem, poxa, eu vou tentar ler pelo menos 2 livros da coleção de André Luiz, porque com certeza eu vou ampliar o meu conhecimento espiritual. Eu acho que a gente precisa ir mudando os nossos parâmetros, o nosso olhar. Voltar o olhar para as conquistas espirituais. É isso que nós precisamos fazer. Porque a gente fica com um olhar aqui, no agora. No corpo que tem que estar lindo como uma capa de revista, né? Os homens que precisam estar fortes e acabam, por vezes, acabando com a sua saúde, tomando anabolizante, comendo de uma forma desajustada, atraindo doenças. E aqui a gente fala da doença física e da doença espiritual. Porque um espírito equilibrado, ele vai falar, ok, eu preciso malhar, fazer o meu exercício para ter um coração saudável, para ter um rim saudável, para ter uma aparência que eu gosto. Não tem problema nenhum. Mas é preciso também pensar na questão espiritual. Como nós estamos apresentando aqui, o excesso, ele vai causar uma doença espiritual, porque a gente acaba ficando com uma obsessão. A gente observa que alguns irmãos têm obsessão por ter sempre uma aparência maravilhosa, não pode estar com o cabelo um pouco assim, né? Tem que estar sempre impecável. Os fios brancos não podem aparecer. Podem. Não pode ter ruga. Pode. É a sua essência, é você, é o ser real. E nós somos, hoje, isso que nós estamos aqui, mas qual será a aparência, né? Que nós já tivemos em outras vidas.
Importante a gente pensar nisso. Será que já fomos tão vaidosos como somos nessa? Ou será que fomos já menos vaidosos e até prestávamos atenção em outras questões, mais nas questões espirituais? Então, a gente precisa, sim, pensar nisso diariamente. Na questão do trabalho, que às vezes a gente entra numa competição com o outro, descabida, sem sentido. E por causa da vaidade, a gente adoece, a gente não consegue ter uma boa noite de sono. Então, irmãos, a vaidade, ela é sim inimiga da evolução espiritual. Se quando o chamado da noite é detector a vaidade, observou que está além, para e reflete. Lembra de Jesus. Ele não foi nada vaidoso. Não é isso, Zé Mauro? É muito bom. Gostei desse sinal da noite. E é exatamente isso, né? Nós estamos aqui nos embasando, nos alimentando de ensinamentos para prestar mais atenção, não cair nesses abismos, né? E como eu disse anteriormente, nós dissemos que o Evangelho cita a vaidade como geradora de doenças físicas e diz assim: quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Então, no caso, estamos falando aqui do excesso de vaidade, né? E vamos ver que ela causa realmente algumas doenças no corpo físico. Em outro trecho ainda do Evangelho, eles nos dizem que os males dessa natureza, causados pelo próprio homem por seus vícios e imperfeições, formam seguramente um notável contingente de vicissitudes da vida. O homem só os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Explicam nossos mentores, e a Ana Lu falou disso aí, né? Cuidarmos do nosso intelecto, da nossa moral, do nosso espírito. Nesse capítulo 5 do Evangelho, no item 24, que é assinado pelo espírito Delfine de Girardin, ou Girardin, que ele tem um texto muito grande nesse item, e ele coloca que a humildade é condição primordial para se alcançar a felicidade. Sabemos disso, os espíritos felizes são humildes, né? Jesus era humilde, né? Lembram do lava-pés? Uma das grandes provas que ele deu, né? Queria dar o exemplo aos apóstolos. E de onde se deduz, então, que se a vaidade é um contraponto à humildade, uma pessoa vaidosa, ela vai desfrutar de ilusórias alegrias. Elas serão tão fúteis quanto a própria duração da beleza estética do corpo perecível. Vão cuidar muito do corpo, que um dia vai voltar a virar pó. E não vão cuidar do espírito, que é eterno, e somos espírito. Vamos deixar o corpo aqui e vamos continuar a nossa vida, né? Então, o exemplo de humildade e amor ao próximo, Jesus, ele nos deixou um legado inquestionável e continua a nos orientar até os dias atuais, né? Com essas mensagens, com a doutrina, e ele será sempre um modelo a ser seguido por nós. Como nós podemos nos dizer cristãos, seguidores do Cristo, se nossas ações foram opostas ao que ele apregoou, ao que ele praticou e exemplificou, né? Então, nós temos que realmente olhar para o Cristo e seguir os exemplos que ele deu e os ensinamentos. Quando nós dedicamos o nosso tempo a cuidar apenas de nós mesmos, dos nossos interesses, nossa vaidade, ignorando o próximo, julgando-nos superiores, lançando para o outro um olhar de desprezo, com arrogância, né? Estamos trilhando um caminho completamente oposto às prerrogativas de Jesus, né? E aqui nós nos distanciamos, então, do Mestre e agimos aí, como ele disse, está em Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 28. Sepulcros caiados por fora, mas por dentro cheios de ossos de cadáveres e de toda a podridão. É aquela beleza externa somente. A pessoa não tem nada por dentro. O espírito é vazio, né?
Então, ser vaidoso, novamente, vamos chamar a atenção, não contraria necessariamente as leis divinas. O que torna a vaidade um entrave à evolução espiritual, como disse a Ana Lu, é o apego exagerado a ela, a devoção ao corpo, ao culto do corpo perecível, né, como falamos aqui, em detrimento do progresso do espírito, que é imortal. Nós sabemos que a vaidade, unida a um transtorno, ela leva as pessoas aos chamados transtornos alimentares e caracteriza-se pelo hábito que causa impactos negativos na saúde das pessoas, e entre os mais conhecidos estão a anorexia e a bulimia, que eu quero falar um pouco aqui para nos chamarmos a atenção, né? Esses transtornos são muito comuns na sociedade atual. Nós vemos muitos jovens sofrendo e é impressionante, porque são doenças que levam 20%, 15% a 20% dos atingidos à morte, infelizmente. A anorexia nervosa, ela é caracterizada pela restrição persistente da ingestão de alimentos. A pessoa luta para não se alimentar pelo medo de ganhar peso e por distúrbios da imagem corporal, né? Ou seja, é a forma como a pessoa enxerga o próprio corpo. Está sempre achando que tem que emagrecer mais, fica raquítica, mas quer continuar emagrecendo. A bulimia, por sua vez, é um distúrbio no qual o indivíduo come compulsivamente. Em seguida, ele tenta evitar o aumento de peso, arrependido, através da indução ao vômito, ou uso de laxante exagerado ou outros medicamentos. Alguns pacientes com esse tipo de transtorno chegam ao quadro de caquexia, que é o grau extremo de desnutrição, e alguns à morte, como eu falei. É muito triste ver jovens morrendo por causa desse culto à magreza, né? E a gente repara que esse modismo, né, cada hora é um culto diferente. Nas épocas da humanidade, né, já tivemos moda de corpo físico de diversas formas diferentes. E tanto a anorexia como a bulimia existem desde os tempos mais remotos. Historicamente, é muito interessante. O comportamento de induzir o vômito, por exemplo, já era comum entre os egípcios na antiguidade. Eles vomitavam e usavam purgativo durante dias seguidos, porque achavam que as doenças eram todas provocadas pela comida. E incrível, eu acabo pensando, poxa, se nós fomos assim um dia, quem sabe, né? Será que a gente traz isso no espírito? Essas pessoas que têm esse problema já chegam aqui trazendo uma herança espiritual? Bem provável, né? E, por outro lado, quando se realizavam grandes banquetes, os romanos criaram o vomitório, que era um local destinado ao vômito, aí a bulimia, né? Após ingerir muito alimento, eles saíam no banquete e já tinham um local para se vomitar. Veja que absurdo. Algumas religiões ainda hoje adotam essa prática do jejum, né? Os muçulmanos no Ramadã, os judeus no Dia do Perdão, Yom Kippur, a própria religião católica tem alguns períodos de jejum, e outras religiões também, essa abstenção de alimentos para manifestar a fé, trazer a purificação espiritual. Cada caso é um caso, né? Dentro das religiões. E alguns fazem até promessa, né? Se entregando ao sacrifício do jejum para aquela promessa se realizar. No entanto, os profissionais de saúde afirmam que a prática de longos jejuns na indução ao vômito, o uso exagerado de laxante, após o abuso da alimentação, tudo isso que falamos aqui, vai desencadeando uma série de processos orgânicos prejudiciais à saúde e, como já falamos, pode ser fatal. A doutrina espírita não pratica nenhum tipo de ritual, não adota nenhuma prática de sofrimentos voluntários para a purificação espiritual. E é muito interessante a questão 726 do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta: se a maneira como suportamos os sofrimentos deste mundo nos eleva, então os sofrimentos que criamos voluntariamente também podem nos elevar? Entenderam? A pergunta do Kardec tem uma certa lógica. Se os espíritos estavam já nos ensinando ali
na codificação do Kardec, que nós sofremos para aprender, para evoluir, que não existe punição, o sofrimento faz parte. Mas eles estavam nos ensinando também que estamos colhendo o que plantamos, né? Alguns são provas, outros são expiações. Então, Kardec pensou, poxa, será que se aumentarmos, claro, Kardec com o seu grupo, né? Então, se aumentarmos o sofrimento, como vemos alguns fazerem, será que isso vai aumentar, acelerar a nossa evolução? E aí eles respondem, né? Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada fazem pelo bem dos outros. Acreditais, então, que aqueles que abreviam sua vida com rigores sobre-humanos, como os bonzóis, os faquires e fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho, porque, em vez disso, eles não trabalham para o bem de seus semelhantes. Que vistam o indigente, consolem quem chora, trabalhem para quem está enfermo e sofram privações para o consolo dos infelizes. Então suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários a que se sujeita o homem só pensa em si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando se sofre pelos outros, trata-se de caridade. São estes os preceitos do Cristo. Essa é a lição que a espiritualidade nos dá sobre provocar sofrimentos, querendo purificação do espírito. Ana Lu. O Evangelho já nos ensina, né? Cuidar do corpo e do espírito, né? Nós temos aqui um trecho do Evangelho que fala exatamente sobre isso, né? Equilíbrio, né, Zé Mauro? Se todos nós mantivéssemos equilíbrio, nós certamente caminharíamos com mais tranquilidade, sem tantos sofrimentos e aflições. A grande realidade é que... Pode falar. Já nos ensinou buscar sempre o caminho do meio. Exatamente, exatamente. A lição está aqui, nós só precisamos colocá-la em prática, né? Bom, agora eu gostaria de falar sobre a vaidade nos médiuns. Vaidade e mediunidade. Aí muitos vão falar assim, mas os médiuns, né? Quando fala dos médiuns, poderes super extraterrestres, são pessoas iluminadas, e vai aumentando a vaidade do médium, né? Não é que nós, médiuns, não gostemos de, poxa, foi ótimo, né, o seu estudo, a gente fica feliz, porque a gente se esforça para estar ali, né, a gente fica com receio de falar alguma coisinha errada, só que o que nós precisamos aprender dentro da mediunidade é que a primeira característica para ela ser bem exercida é a humildade. É a humildade, o que nós não vemos em alguns médiuns. E aí eu trouxe um texto aqui, que está no O Consolador, que ele fala assim: para trabalharmos na seara do Cristo, não podemos de modo algum pretender que a nossa luz brilhe mais que a dele. Visto que desde os primeiros tempos, João, o Batista, já deu o exemplo de como deve agir o verdadeiro discípulo de Jesus. Deve diminuir-se para que ele cresça. E não é que nós encontramos alguns médiuns que acreditam que têm poderes assim acima de Jesus, acho que até acima de Deus, né? Que esquecem que a sua condição de mediunidade é para um acerto de contas. Não é para alimentar a vaidade. Não é para nós estarmos num palco, estarmos numa posição superior. Muito pelo contrário. A mediunidade, ela é uma bênção para que a gente possa se acertar com as leis divinas. Porque lá atrás nós erramos, e não foi pouco.
E mediunidade é responsabilidade. Não é hoje eu acordei, eu estou bem, então eu vou praticar a minha mediunidade. Amanhã não. Amanhã eu preciso ir para a academia, eu preciso ir para o salão, então eu não vou ao meu trabalho mediúnico. Mediunidade é compromisso. E é compromisso com Jesus. Então, se é um compromisso com Jesus, vocês vão chegar à conclusão que é um compromisso que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos compreender que nós não sabemos nada e nós estamos aqui para aprender. Então, eu gostaria de deixar uma primeira lição. Não aguçem a vaidade dos médiuns. Não façam isso, porque ele é um irmão de carne e osso, cheio de defeitos, e eu falo isso com muita tranquilidade, né? Porque às vezes as pessoas colocam um médium num patamar que não é para estar. E, infelizmente, os médiuns mais desavisados, eles embarcam nessa. E eles acabam o quê? Se prejudicando. E, por vezes, tendo a mediunidade suspensa, tendo a sua mediunidade prejudicada. Uma forma tão bonita de nós caminharmos com Jesus, de nós praticarmos a caridade, ela acaba sendo prejudicada por causa da vaidade. A vaidade, ela atropela a caridade. Como eu disse, a vaidade é uma inimiga dos médiuns. E assim fica um aviso também para os médiuns que possam estar assistindo aqui o nosso estudo. Vamos ficar atentos à vaidade, porque às vezes, né, vai como um bichinho, vai lá dar uma mordidinha e quando a gente vê, a gente está falando que nós fizemos o trabalho. Que o trabalho é nosso, o trabalho não é nosso, o trabalho é da espiritualidade. Nós não somos nada sem a espiritualidade. É vaidade um médium achar que ele pode trabalhar sem o suporte espiritual. Sem o suporte espiritual, meus irmãos, nós somos meros brinquedos na mão dos obsessores, na mão daqueles espíritos inferiores que estão ali para manipular e para se divertir à custa do médium que não tem um compromisso com o Mestre Jesus. Eu trago ainda um trecho que é do Espírito de Verdade. Ele nos diz assim: quem recebe recompensas que enaltecem o orgulho através dos gozos da terra, já estão devidamente pagos, não tendo direito às recompensas celestes, vez que estas são para os que não as tenham buscado na terra. Aí, ai dos que tentam fazer das coisas santas degraus para contentar sua vaidade e ambição. Quanto mais tenham subido, mais estrondosa e formidável será a queda. E como eu estou falando especificamente da mediunidade, fica mais uma vez atenção, um alerta para os médiuns. Nós precisamos cuidar das nossas imperfeições. E temos muitas. E o que nos ensina o Evangelho? Dai de graça o que recebeste de gratuitamente. É uma condição temporária. Não tem nada certo que na próxima reencarnação nós vamos voltar, por sermos médium atual, como espíritos de luz. Ah, é médium, ele pode exercer a cura. Não, não é isso não. Como eu disse aqui, o trabalho é da espiritualidade. O poder, vamos colocar assim, é deles, não meu. Não do Desamauro, não da Luzia. Aqui nós somos meros aprendizes. E ainda temos muito a aprender. E como eu disse aqui, nesse trecho que o Espírito de Verdade fala, quanto mais alta, né, for a subida, mais estrondosa e formidável será a queda. E eu tenho certeza que todos nós não queremos ser
não queremos tombar, não queremos cair. Nós estamos aqui para aprender e subir cada vez mais com uma espiritualidade, com uma mediunidade guiada pelo nosso Mestre Jesus. Não é isso, Zé Mauro? Correto, exatamente. E nós falamos aqui da vaidade, né? Mas ela não é a única razão. Eu quero deixar claro também, para a anorexia nervosa, a bulimia, essas doenças podem se desenvolver por outros motivos, né? Uma predisposição genética, fatores ambientais, sociais, culturais, ou complexos adquiridos, complexos de infância, via de vidas passadas, até com influências espirituais obsessivas. E no livro Autodescobrimento de uma Busca Interior, da Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, capítulo 2, ela nos diz assim: quando o indivíduo se identifica desanimado hoje ou no passado, faz inconscientemente um quadro regressivo e descobre que não foi necessariamente nutrido ou alimentado pelo amor, passando a experimentar um sentimento de reação através da anorexia nervosa ou inapetência, que pode tornar-se um perigo para a sua saúde. Mais adiante, ela cita, o texto é grande, no outro trecho, de outra forma pode apresentar reação totalmente contrária e faz uma patologia de voracidade alimentar, a bulimia, em que a insatisfação leva a comer até a exaustão, propiciando perturbações digestivas e nervosas muito complexas. Ainda ocorrem os casos de vômito nervosos, em que o alimento é expelido por automáticas contrações do estômago e pelos distúrbios gástricos, levando o paciente ao enfraquecimento e à desnutrição e indigestão, dispepsia nervosa, diarreia, prisão de ventre fazem parte dessa patogênese decorrente da ausência do amor, no capítulo da reencarnação do espírito. Aí o ensinamento de Joana de Ângeles, mostrando o que pode causar a falta de amor quando o espírito retorna numa próxima reencarnação. E os padrões estéticos apresentados hoje pela mídia, né, impostos pela sociedade, têm feito que muitas pessoas busquem essa beleza exterior, né, em detrimento da sua própria integridade física. Nós podemos lembrar aqui a máxima do Evangelho: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, é de fundamental importância aceitar-se, né? Amar-se integralmente, compreender que esse corpo físico nos foi dado durante a encarnação atual, ofertado como sendo aquele perfeito para o alcance do desenvolvimento moral e espiritual, adequado às possibilidades de cada um de nós enquanto espírito, e que foram estipulados durante o nosso planejamento reencarnatório. Não é à toa que alguém nasce com defeito físico ou não, com características físicas diferentes. Acima da busca pela perfeição exterior ou para se adequar a padrões estéticos impostos pela mídia, pela moda, como falamos aqui, e também pela indústria da beleza, que lucra muito com essa fraqueza do ser humano. E, acima disso, o homem deve exercitar a gratidão a Deus pelo corpo físico que possui. Lembrando que ele é um instrumento através do qual o espírito tem a possibilidade de evoluir. O corpo físico é o que Deus nos dá para usarmos na nossa evolução. E percebemos que a maioria que se submetem a esses processos complicados causam muitos transtornos, né? Esses exagerados na estética, cirurgias até, também levam muito à morte. São pessoas com corpo que pode se dizer normal, que não olham para os lados e veem quantas pessoas
têm realmente defeitos físicos grandes. E muitos deles vencem, porque dão valor ao seu interior e nos servem de exemplo. Nós temos hoje aí alguns casos de pessoas que dão palestras motivacionais com defeitos gravíssimos. Tem um rapaz que não tem os braços e as pernas, né? Todo mundo conhece. E, no entanto, a pessoa que tem um corpo normal quer se submeter a processos absurdos querendo melhorar. A Joana de Ângeles afirma ainda nessa obra que nunca será demasiado propor-se elevação moral e renovação espiritual ao ser humano, autor do próprio destino, considerando-se que, de acordo com aquilo que aspire e faça, proporcionará a si mesmo, hoje ou mais tarde, o resultado da sua escolha. Introspecção, alegria, reflexão, cultivo de ideias superiores e oração constituem terapias avançadas com os seus efeitos vibracionais positivos em favor de quem os mantenha produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. Joana de Ângeles, mais uma vez aí. Então, para encerrar, nós temos que cuidar da preservação do invólucro corporal com atenção à saúde física, mas como? Uma alimentação saudável, prática de exercícios moderados, sono reparador, e da saúde psíquica, através do convívio social, leitura edificante, a busca de auxílio profissional quando necessário, né? Uma boa religião, buscar a Deus, cuidar da saúde espiritual, a prática da prece, da humildade, da benevolência, da caridade e de amor para consigo mesmo e para com o próximo. Esses são os remédios mais eficazes e os únicos capazes de trazer o equilíbrio espiritual e mental que nós precisamos. Então, todos esses remédios estão nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Ana Lu. Isso aí. E para nós encerrarmos, eu gostaria de ler rapidamente do Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces, capítulo 28, para pedir a corrigenda de um defeito. Porque, às vezes, a gente até reconhece, né, o defeito que a gente tem, a vaidade, seja lá qual for, mas a gente às vezes fica perdido. Então, aqui no finalzinho do Evangelho, tem uma prece. E nós vamos ler juntos e vamos, assim, mentalizar a corrigenda de cada um dos nossos defeitos. Vós me destes, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que eu reconheço que uma coisa é má, sou culpado por não me esforçar em resistir a ela. Preservai-me do orgulho que poderia me impedir de me aperceber dos meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me exercitar a neles perseverar. Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado à vaidade. Aí a gente fala tudo que a gente, né, gostaria de corrigir. E se não resisto a esse arrastamento, é pelo hábito que contraí de a ele ceder. Não me criaste culpado, porque sois justo, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se segui o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio, mas pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem. Por conseguinte, tenho a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são um resto das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. É o meu pecado original, do qual posso me desembaraçar com a minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso, que dele me deve aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem me conceder a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitar, a fim de que não me torne perdida para mim.
e que quando a Deus aprouver mar retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos forças para cada vez mais corrigir os nossos defeitos. Vamos, então, dar boa... Linda, né? É. Vamos dar boa noite ao pessoal. Vamos dar boa noite ao pessoal. Nós estamos aqui com a Kênia Santos, Clemilda, minha querida amiga, João Santana, Marcos Brandão, nosso querido amigo, nosso companheiro de trabalho lá na congregação, Zé Mauro. Companheiro nosso, Daniel. Exatamente. Daniela Anjos. Um beijo para ela, hein? Aí, Daniela. E a Ela, nossa tia. Vem nos prestigiar mesmo sem a Luísa estar aqui. Eu ia falar isso, ela já virou a nossa tia também. Eu ia falar a nossa tia Edila Santiago. Marcos Brandão, ele deixou uma mensagem. Bom ver e ouvir vocês. Mauriana, senti falta da Luzia. Tenham um fim de noite excelente. Abraços franciscanos. Obrigado, e o João. Isso, e João Santana, gratidão pelo estudo. Boa noite a todos. Obrigado a você, João, por nos ouvir e botar aí no chat que você gostou daquilo que foi dito aqui. Isso, gratidão a todos os irmãos que sempre estão aqui conosco. Tem uma terça-feira ou outra que às vezes não podem estar aqui, mas assistem o programa em outro momento. Um forte abraço, um abraço fraterno a todos vocês. Eu sei que tem alguns amigos que vão assistir depois. Fica aqui a nossa gratidão por vocês estarem sempre nos auxiliando a realizar este programa. E tem aqueles também que estão nos assistindo, mas não chegam a colocar no chat. Muito obrigado. O que a gente pede é que vocês deem um likezinho lá para contribuir com a rádio, né? E possamos estar aqui novamente, terça-feira que vem, se Deus quiser, com a Luzia também. Tenho certeza que outros, além do Marcos, sentiram a falta dela. Nós também sentimos, né, Ana Lu? Sim, sentimos sim. Mas hoje ela está festejando, né? Graças a Deus. Ela merece. Zé Mauro, vamos então passar para a prece de encerramento? Vamos, né? Vamos lá. Agradecer e a todos aqui. Vamos agradecer agora a Deus, a Jesus e a espiritualidade. Então, irmãos, vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, o nosso coração, no agradecimento ao Pai por mais essa noite de tantos ensinamentos, um assunto tão importante nos dias de hoje. E nenhum de nós, Pai, poderia se levantar daqui e dizer, poxa, vaidade, isso não faz parte de mim. E te agradecemos pela tua imensa misericórdia, que sabendo dos nossos defeitos, dos nossos problemas, das nossas limitações, que ainda são muitas, nos traz a cada estudo um pouquinho mais de ensinamento, de orientação, que vão nos ajudando, né, a eliminar esses probleminhas para que possamos, o dia que sairmos daqui, saímos bem melhores e quando voltarmos melhores ainda para trabalhar na tua seara e pelos nossos irmãos mais necessitados. Agradecemos, ó Pai, agradecemos, Mestre Jesus, agradecemos aos nossos guias que estiveram aos nossos lados, com certeza, tanto de nós, expositores, como de cada um que assistiu e de cada um que vai assistir. Pois nesse momento em que vamos buscar a luz através de alguns ensinamentos, a espiritualidade vem nos auxiliar, automaticamente vem nos ajudar. E por isso agradecemos mais uma vez a tua imensa misericórdia e justiça, Pai.
e principalmente o imenso amor. Um dia chegaremos a esse amor. Graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus, e que possamos estar aqui na próxima semana, bebendo mais dessa água tão fluidificada, tão energizada, que nos traz saúde, paz e harmonia. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, irmãos, muito obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar o like. Vocês estão ajudando a rádio e o nosso programa Viver no Mundo. Um abraço fraterno em todos. Oi? Batemos o horário direitinho, hein? São 20 pois horas. Cumprimos tudo direitinho. Um forte abraço em todos. Até a próxima terça-feira. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.